Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os melhores horários para você fazer as suas publicações no LinkedIn, tá? Já imaginou que quando você faz as suas publicações, tem dias que ela tem um engajamento melhor, as pessoas curtem mais, comentam mais, e alguns dias elas acabam não tendo visão da sua publicação, ou às vezes não comentam, né? Então, hoje eu vou ensinar um pouco para vocês sobre os melhores horários, né? Como que a gente consegue identificar esses horários, se é de dia, de noite, de madrugada, enfim, se é na semana, no fim de semana. Então a gente vai discutir um pouco aqui no vídeo de hoje, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, galera, começando aqui o vídeo, é a primeira vez que eu vi falar sobre os melhores horários, né, de você fazer as publicações no LinkedIn, foi uma publicação do nosso amigo Edinaldo lá da comunidade, que ele fez uma publicação em um da sua newsletter, né, de um artigo. E eu comecei a pensar seriamente sobre isso, né? Eu falei, cara, realmente, né, tinha alguns momentos ali que eu criava algumas publicações e não tinha um engajamento legal, e em outros momentos também que, tipo, trazia um engajamento melhor, né? E o engajamento eu falo, as pessoas curtindo, as pessoas compartilhando, as pessoas comentando, né? E aqui eu vou tentar trazer um pouco dessa reflexão para vocês. Então, até trazendo esse artigo que ele publicou, eu deixei o link aqui. Essa daqui foi o artigo que ele postou, tá? Então, no caso, tá aqui na newsletter aqui do Edinaldo Oliveira, Café com TI da edição 2, tá? E aqui embaixo ele traz até essa reflexão, né? Já percebeu que em alguns momentos sua postagem no LinkedIn tem um enorme alcance, em outros esse alcance diminui? Por que será que isso acontece, né? Então aqui nesse gráfico ele traz até um pouco desses momentos assim que são sugestões de você fazer as suas publicações, né? Então normalmente de terça a quinta, né? E os horários aqui, normalmente na parte ali do meio-dia, às 5 horas da tarde, 7 horas da manhã também. Então, atrás dessa publicação, até fui mais a fundo, né, pesquisar um pouco mais. Nós temos até alguns dados mais atualizados sobre isso, que hoje já com a pesquisa aqui vim aqui em cima, ó, já de 2024, né? E esse site aqui é muito bacana porque ele traz não só do LinkedIn, mas outras redes sociais também. Se você publica no Instagram, publica no TikTok, publica no X, né? No Facebook e tudo mais. Então, depois eu vou deixar o link desse site aqui que pode ser uma mão na roda para você. Mas entrando na parte lá do LinkedIn, vamos descer aqui. Então ele traz até uma atualização, né? Então, por exemplo, nos dias da semana acaba tendo um engajamento melhor. Então aqui de segunda a sexta, né? Então aqui a gente olhando aqui a escala, né? Quanto mais escuro, maior o engajamento. E a gente vê que durante a semana ele tem um engajamento maior. E principalmente nessa parte aqui do meio, que é próximo ali do meio-dia, né? Das 10 aos meio-dia ali tem um engajamento melhor. Mas se vocês observarem aqui, normalmente ele segue como se fosse um padrão do horário comercial, né? O horário comercial ali, então, dependendo ali da sua localização, do globo, né? Enfim, do seu horário de trabalho também. Mas imagina que esse horário comercial pode envolver até quando as pessoas estão indo para o trabalho, né? Então, falando aqui na rotina assim, de São Paulo, por exemplo, a maioria das pessoas saem para trabalhar 6 horas da manhã, e até umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, elas estão voltando do trabalho. Então talvez esse seria uma margem durante a semana para você estar fazendo as suas postagens, né? E também tem os horários específicos que acabam trazendo as pessoas para o LinkedIn também para dar uma olhada. Então, por exemplo, a pessoa antes de chegar no trabalho, ela vai lá e dá uma olhada no LinkedIn. Então, mais ou menos o horário ali para quem começa a trabalhar 8 ou 9 horas, então de repente seja 7 horas da manhã, a pessoa vai lá dar uma olhada, né? Então, das 7 até as 9 horas mais ou menos, a pessoa dá uma olhadinha ali. Outro horário interessante também é a pessoa um pouco antes de sair para o almoço, né? Já tá meio que abaixando um pouco ali a parte do trabalho, né? Acelerando para se preparar para a hora do almoço, vai lá dar uma olhada também no LinkedIn, né? Então ali próximo do horário do almoço, que seria mais ou menos aí
dessa faixa das 10 a meio-dia, né? Então, sempre diferenciando por localidades, né? E também o final ali do expediente. Então, a pessoa tá no final do expediente dela, um pouco antes de sair do trabalho, começa a dar uma passada no LinkedIn também para dar uma olhada nas publicações, ou fazer as publicações, né? Compartilhar, comentar e tudo mais. Então, seria mais ou menos ali na faixa das 4 horas até as 6, mais ou menos, né? Então, o que é legal a gente observar aqui, que não tem um horário específico para você fazer as suas publicações e ter um engajamento melhor. Isso depende muito da publicação que você vai fazer, né? As pessoas que você quer atingir e principalmente quem vai receber essa publicação, né? Então eu, por exemplo, por estratégia minha, eu tento sempre priorizar esses horários, né? Então eu sempre deixo programado algumas publicações 6 horas da manhã, que é um horário que eu vejo que principalmente as pessoas estão indo trabalhar, de repente no meio do caminho vai lá dar uma olhada no LinkedIn, né? E mesmo as pessoas que entram 9 horas no trabalho, vão olhar às 9 horas, elas vão ver essa publicação das 6 horas, né? Então o ideal é você publicar antes das pessoas acessarem e conseguirem ter acesso a essas publicações. O outro horário, próximo do almoço ali, então normalmente eu deixo o horário das 11h30 para fazer essas publicações e também próximo do horário de saída. Então um outro horário que eu também deixo para fazer as publicações é às 4h30, né? E como que eu faço para deixar programadas essas publicações, né? Então, eu vou criar uma publicação 10 horas da manhã, mas eu deixo programado para as 11h30, para 4h30, né? Então, como eu até mostrei no vídeo anterior, o LinkedIn ele tem uma própria ferramenta que você consegue agendar as suas publicações, né? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Então, acessando aqui o LinkedIn, a gente vem aqui no nosso feed, né, o nosso home. E quando eu for criar uma publicação aqui, um exemplo de publicação, aqui embaixo, em vez de eu clicar em publicar para eu publicar nesse exato momento, eu tenho esse ícone aqui do lado que é para eu agendar essa publicação para um outro horário. Então, como eu estou gravando esse vídeo aqui às 5h39, por exemplo, eu posso programar ele para ser publicado no dia seguinte deixa eu escolher aqui, às 6 horas da manhã. Então, programo ele para publicar no dia seguinte, às 6 horas da manhã. Eu não quero que seja às 6 horas da manhã, eu posso editar aqui também. Então, vou publicar aqui às 11 horas, por exemplo, né? Então aí vai. Então, como eu comentei, não tem um horário fixo assim que tipo, eu vou publicar nesse horário e vai dar super certo. Mas o legal a gente observar são esses horários que normalmente as pessoas vão lá dar uma espiada no LinkedIn, né? Então, no meu caso, eu utilizo 6 horas da manhã, 11 horas, 11h30 e no finalzinho da tarde ali do expediente, às 4 horas, 4h30. E publicação no fim de semana? Publicação no fim de semana é meio que relativo, né? Eu acho que é muito difícil as pessoas acessarem o LinkedIn no fim de semana, né? Porque durante a semana você já está no ambiente de trabalho, já está na rotina de trabalho. Normalmente você, no próprio trabalho, já está meio que tentando trazer essa interação do seu trabalho, compartilhando as coisas que você está fazendo, né? Interagindo com outras pessoas. E chega no fim de semana, normalmente ninguém gosta de trabalhar, né? Só trabalha quem realmente precisa, que está em algum projeto, em alguma atividade ali no fim de semana. Quem não está trabalhando, quer passar mais tempo com a família, quer jogar um videogame, quer assistir um filme, assistir uma série. Então, dificilmente as pessoas vão acessar o LinkedIn, vão publicar, vão comentar, vão compartilhar coisas no fim de semana. Isso não quer dizer que você também não crie seus conteúdos no fim de semana, né? Você pode criar seus conteúdos no fim de semana, pode postar, mas fica muito relativo, né? Então, o que normalmente eu faço é criar as publicações no fim de semana, mas programando elas para serem publicadas no meio da semana, né? Então, como eu tenho esse hábito de compartilhar conteúdos, eu vejo algumas coisas que são interessantes, deixo salvo para eu depois criar a publicação
e deixar programado essas publicações, né? Mas para serem publicadas durante a semana, que é normalmente onde as pessoas estão mais interagindo, estão acessando, estão comentando, compartilhando, tá? Então, como eu comentei, não existe um horário certo, o dia certo. Existe você fazer as suas programações de publicações, né? E talvez quando você colocar nesses horários específicos, você tenha um engajamento melhor. Mas aí fica também escolha sua. Se você também quiser fazer as publicações na madrugada, para as pessoas no horário da manhã acessarem, também é super válido, né? Mas fica a minha dica aí desses melhores horários, beleza? Depois eu vou deixar o link desse site aqui para vocês conferirem também a parte do LinkedIn, os outros horários aí também das outras redes sociais. E se você também tiver um horário específico que você identificou que tem um engajamento melhor, você pode deixar nos comentários aí para as outras pessoas também ficarem como dica, beleza? E bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, peço para você dar o like, para você comentar, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas também, tá? E se você tiver outras sugestões de vídeos também, você pode deixar nos comentários ou também entrar em contato comigo no LinkedIn, beleza? Então, muito obrigado e até mais.